Ele é gestor de projetos, trabalhou na indústria por muito tempo e nessa última década em Cascavel navegou por vários mares nunca dantes navegados. Um deles é o da inteligência artificial. Inteligente como poucos, muito amável. Wesley Paulino Coelho é o nosso entrevistado na edição de hoje do podcast Estação, que é um compromisso semanal que nós temos aqui na Estação Hub One, nos nossos estúdios, que aliás são muito bem feitos, para conversar com os convidados. Ele acatou, atendeu o nosso chamado. Estamos aqui no estúdio, eu e o Mateuzinho, para falar com Wesley, que de algum modo é chará da minha mãe, que é a dona Paulina, a quem eu amo também. Nós estamos gravando agora num dia em que daqui eu vou almoçar na casa dela, o que é bom demais, né? Seja bem-vindo, Wesley. Prazer revê-lo, viu? Não, o prazer é todo meu, né? Primeiramente, agradeço por essa introdução linda. Me senti até mais bonito e mais imponente agora. Seja bem-vindo, querido. Eu estou muito feliz e a sua mãe, Paulina, meu nome é Paulino, né? É bonito, Muito é bom, que estamos em uma relação aí, então. Temos um vínculo. Ainda mais com o apóstolo Paulo, né? Já é uma outra Exato, história, mas vale a pena. Vale a pena. Vale outro podcast. Vale outro podcast. A gente estava conversando aqui antes, então a gente tem muita coisa em comum com relação ao cristianismo, então. É verdade. E essa coisa de ter muito em comum, ela só nasce, eu já vou direto já num ponto que me é muito peculiar e familiar, das relações humanas que estão se perdendo. Como reencontrá-las, Wesley? Você que está tão perto do fenômeno que transforma a humanidade, que é a inteligência artificial. Você começou bem. Uma pergunta bem complicada e difícil de responder, porque muitas pessoas estão procurando essa resposta. Sim. Mas se você for falar de inteligência artificial, eu discordo um pouco das pessoas que estão dizendo que a inteligência artificial está tirando a capacidade do ser humano pensar e de ser criativo, as relações humanas. O que está acontecendo é o mau uso dessa ferramenta, é o mau uso dela e a falta de informação. Então essa é uma das minhas funções, justamente como o amante da inteligência artificial e divulgador dela. Que é o quê? Se a gente... eu estava dando curso ontem aqui para o pessoal da Fundetec e eu estava falando sobre o poder que a inteligência artificial tem numa sala de aula. E que o papel do professor, vamos falar de relação humana, falando de professor, é mais pura relação humana, né? Que é do professor adulto com uma criança. Sim. E eu dei uma palestra no Rio de Janeiro e nós estávamos falando justamente com diretores e professores sobre o papel da inteligência artificial há 2 anos atrás. Olha só, nós estamos falando de 2 anos atrás. E o que a escola queria saber? Como que eu faço para adotar a inteligência artificial dentro de uma sala de aula se eu preciso da relação humana? Justamente a sua pergunta. O que eu trouxe como base para os professores, aquilo que a gente tem estudado? Que o papel, por exemplo, do professor, hoje, ele vai mudar. Ele está mudando. E isso é inevitável. Antes, nós sempre víamos os professores como educadores. Eu vou usar os professores como exemplo, mas daqui a pouco a gente vai entrar em outras esferas. Então, os professores eram educadores. O que são os educadores? O aluno chega, então o professor é uma figura extremamente inteligente, que sabe muito mais do mundo, e o aluno o enxerga como superior, e esse superior o ensina. Só que com a tecnologia, a internet e agora com a inteligência artificial, está se tornando difícil. Porque o professor fala algo, o aluno, espera aí. Vai no Google ali, confere, e se não bate com o que o professor falou, a figura do professor cai. Porque o aluno vira professor, você está falando algo que não é correto. Então, eu acredito que o papel do professor hoje ele não é de um educador, e sim de um facilitador. Seria mais um facilitador. E o que muda nisso na relação humana? Que é o quê? O professor precisa chegar numa sala de aula e falar, alunos, usem. Usem inteligência artificial, usem o Google, usem a internet, aprendam com ela. Só que eu estou aqui para te ensinar como fazer isso da maneira correta. E aí ele precisa ser um professor aprendiz. Agora você entendeu o que eu quero dizer. Então, muito da inteligência artificial está sendo mal compreendida porque as pessoas acham que vai ficar burro utilizando inteligência artificial. Não é. Para você utilizar a inteligência artificial, ontem na sala ali, eu fiz uma imagem e coloquei na imagem assim, a foto de um gato com um chapéu, e coloquei hora de ouro, lente 200 milímetros. Aí todo mundo tava ali, olhou para mim e falou, ué, que é isso? Que troço é esse que o Wesley Percebe? Para fazer uma imagem com inteligência artificial, eu preciso conhecer a estrutura de uma imagem, a iluminação, a lente da câmera que eu quero usar, para conseguir chegar no resultado que eu queria. Você entende? Então, o que eu vejo da inteligência artificial é o quê?
é o fato de você precisar ser mais criativo. E para ser criativo, você vai precisar o quê? Estudar, se relacionar, conhecer pessoas. Então, as interações humanas, elas estão diminuindo muito mais por uma questão do mundo atual ser muito corrido e as pessoas terem dificuldade em aceitar o que o outro é, Sim. do que mais do que relacionado à tecnologia. A tecnologia não é o problema, é o que eu acredito. Tive uma experiência muito legal ontem à noite em casa, Wesley. Além das 2 filhas jovens, de quem eu já falei contigo, eu tenho uma pequenininha de 6 anos que é um dínamo. E ontem nós estávamos brincando de pedir para a Alexa contar piadas. Que ela, né, o que é, para ela depois pegar e contar para os amiguinhos. E a minha condução com ela foi ela conseguir articular da melhor maneira possível para que o equipamento, para que a inteligência conseguisse responder. Porque algumas coisas que ela pedia não tinha resposta. Ela falou, pô, pai, ela não sabe. Eu falei, não, talvez você não tenha sabido fazer a pergunta corretamente. Vamos tentar sim? Quer dizer, ali havia a tecnologia, mas houve uma relação interpessoal. De algum modo, nós estávamos brincando, né? Não estava no game, não estava desenhando uma casinha com solzinho, mas estávamos juntos. Sim. Então, tem muito a ver com o que você está falando. Me ocorreu agora, é verdade. Pô, de algum modo, nós estávamos acessando uma inteligência artificial, mas pai e filha. E afetou a família toda, porque todo mundo riu, todo mundo participou, foi gostoso. Agora você entendeu o ponto, né? Foi um tempo bom. O ponto que eu estou querendo falar é justamente esse. A inteligência artificial pode ser usada para melhorar as relações humanas. É que o mundo está diferente. E o problema é que existe uma desinformação. E tem muitas pessoas se aproveitando do hype que a gente fala, que, né, quando a gente fala hype tá em alta. As novidades têm esse problema. Tem esse problema. Então, geralmente. Agora nós estamos num momento melhor, que o boom já passou, está passando, está sobrando as inteligências artificiais que realmente fazem a diferença. As pessoas que estavam aí só para ganhar dinheiro e aprontar com inteligência artificial já estão desistindo, indo para outra coisa, porque você sabe que tem os aproveitadores de momento, né? Tem. Eles aproveitam o momento, depois eles partem para outra coisa. Mas e esse professor citado por você, Wesley? Ou facilitador, que é o termo mais adequado, sim, com certeza. De algum modo, governos ou entidades educacionais precisam prover esse profissional de acesso a esse aprendizado e ao equipamento, né? Senão ele vai ser só um curioso tentando ajudar o aluno que muitas vezes já está no digital há bem mais tempo que ele. Olha, isso que você está me falando faz todo sentido, porque eu estava falando agora da desinformação. Isso acontece porque não há uma entidade política ou um esforço governamental de fazer com que isso se torne público de uma certa forma. Ou eles realmente nem têm interesse mesmo, não sei dizer exatamente isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa escola que me contratou para dar uma palestra lá no Rio de Janeiro é uma escola privada, particular. Ok. Uma escola renomada do Rio de Janeiro. Então, eles já estão fazendo isso há 2 anos atrás. E as escolas públicas não estão nem falando sobre o tema. Não é uma discussão. Eu até brinquei ontem no curso, eu perguntei o seguinte, vamos colocar assim em situação, bem. Eu sou o José, tenho 50 anos de idade. Sou motorista de caminhão, semi-analfabeto. Não sei ler muito bem, eu só sei ler uma nota fiscal e as placas, mais ou menos isso. Nos Estados Unidos já está tendo um movimento de entrega, caminhões de entrega automáticos. São os carros autônomos, né? Os caminhões autônomos. Okay. Tá. Chegou no Brasil esse caminhão autônomo e o José perdeu o emprego. A discussão hoje, as pessoas estão falando, vamos regulamentar a IA. Quando eu ouço esse termo regulamentar, eu fico... Um arrepio, dá arrepio, porque me soa censura. Me soa fala geralmente populista. É quem não entende do tema e fala isso. A pessoa não entende o tema, então fala, vamos regulamentar. Aí o que ela inventa? Ela fala assim, vamos pegar o que está em alta, é o discurso populista, não é técnico, não é baseado em... O que é o discurso populista? IA emburrece, é popular. Então, vamos pregar contra ela. Vamos pregar contra ela, muito mais fácil. E enquanto o governo e os políticos estão preocupados com essa questão, eles deveriam já deveriam estar há mais de 5 anos, porque a IA não é algo novo. Sim. Eu já sei que a IA ia explodir há 10 anos atrás. Sim, perfeito. Os governos deveriam estar discutindo como recolocar o José, como preparar o professor para educar o aluno, ser o facilitador, para educar as pessoas de maneira mais correta. Educar não, facilitar, de novo. Acho que o termo ele precisa ser um pouco mudado com relação a essa questão. Então, a discussão, você concorda que nesses termos que eu estou falando, ela está meio vazia? Porque, na verdade, os governos, de um modo geral, são muito assistencialistas, né? Fazendo uma metáfora bem adequada para o que você falou, me ocorre, essa escola do Rio de Janeiro,
ela foi comparando com a saúde, ela foi preventiva. E muita gente ali na frente vai dar remédio, vai para tentar curar porque não se preveniu, não se precaveu, não pesquisou o suficiente. E já está acontecendo. Se esses governos lá atrás citados por você entendessem mais de prevenção, não seriam agora amedrontados e nem buscariam assistencialismo, né? Ah, vamos achar um remédio. O remédio qual é? Regulamenta. Mas isso aí vai muito da questão de como a nossa sociedade está estruturada. Nós estamos estruturados muito para o discurso populista. A população ela tem memória curta, ela só lembra algo, no máximo, 3 meses atrás. Então é muito mais fácil esse discurso do que você chegar e falar, vamos fazer um projeto. Aí você vai ter que passar pela sociedade, vai ter que chamar especialista, vai ter que discutir, dar trabalho. Ô Wesley, agora uma curiosidade assim, de um aprendiz também, porque você sabe que eu vou fazer as aulas aqui contigo na Fundetec, na estação. O que tem nessa inteligência hoje daquele personagem do Robin Williams, o homem bicentenário do cinema, que estava na família e aos poucos ele vai adicionando sentimentos, vai desenvolvendo afeto por aquela casa. Ela migra, ela segue para isso? Existe essa? Ou é só também uma teoria e ainda... Eu vou ser um pouco pragmático nessa resposta. Sim, por favor, por favor. Porque é o seguinte, todo mundo busca a AGI, isso que você está me citando é a AGI, que é o quê? É a inteligência artificial tendo consciência de si mesma, tendo consciência das coisas. O ex-máquina. É, um ex-máquina. Eu não acredito nisso a curto prazo. Tá. Talvez lá no futuro, talvez. Nós estamos chegando no limite da capacidade de processamento da IA hoje, tá? Nós já estamos no limite. O pessoal não fala muito sobre isso, a IA vai continuar evoluindo. Não vai. Nós estamos chegando meio que no talo. Por quê? Curioso isso que você Eu vou te falar por quê. Claro, por favor. Primeiro, processamento. A NVIDIA foi uma empresa que chegou a ser mais valiosa que a Apple recentemente e já perdeu esse valor de mercado. Por que ela perdeu? Ela ganhou esse valor de mercado no boom da IA, vendendo placas de vídeo para fazendas de máquinas, de GPUs, para fazer treinamentos de IA. Quem comprou? O X comprou, o Elon Musk comprou muito, está fazendo sua fazenda lá no Texas. A própria Apple comprou muitas máquinas, a Microsoft comprou. Então, é óbvio que isso... Essas grandes. Elas compraram muitas máquinas e isso fez com que a NVIDIA vendesse muito. Só que o que acontece? E mexesse com o mundo todo. E mexesse com o mundo todo. A Microsoft investiu bilhões, a Apple investiu bilhões, todo mundo investiu muito dinheiro. Quem investe dinheiro quer retorno. O que acontece? O retorno não está vindo. Por que não está vindo? Porque a IA não está evoluindo no ritmo que se esperava. Curioso, interessante. Então, o que acontece? Os investimentos eles tendem a baixar. E a NVIDIA também está perdendo valor de mercado porque é o seguinte, uma hora essas empresas param de comprar, porque ela já está com a fazenda dela treinando. Ela vai precisar para vender essa placa de vídeo para usuários, como você e eu. Só que a placa é cara. Como que eles vão fazer essa migração? Porque hoje a maior parte da placa de vídeo caseira é placa de vídeo para gamers. Sim. Né? Eu tenho uma placa gamer, por exemplo, que eu faço os treinamentos de IA e faço todo o meu trabalho. Então, esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é energético, energia. Nós, com a entrada da inteligência artificial no mercado aí, nós tivemos um boom de gasto. Isso não se fala muito, de novo, porque o mundo não é preventivo, esses assuntos não interessam. Sim. E aí já vem uma crítica ao Brasil novamente, porque nós estamos fora da corrida espacial, e eu vou explicar o que tem a ver corrida espacial com energia. Esgota as fontes, depois não consegue reabastecer. O Brasil, ele não, de novo, está ficando fora. Por quê? Porque não... nós estamos discutindo coisas bestas, resumindo é isso. Eu vou explicar. Existe um consenso de que a melhor energia para o mundo é a nuclear. Ela é disparada a melhor energia, a mais limpa, a mais rápida, a mais fácil de controlar tudo. Só que, na hora de você trabalhar essa energia nuclear, tem alguns riscos. Porém, existe um determinado agente chamado hélio 3, que faz com que todo esse processo de energia nuclear seja muito mais seguro. Tá. E hélio 3, aonde nós temos hélio 3? Em abundância. Na Lua. Então, o que acontece? Hoje, nós já estamos com um problema sério de energia no mundo. Nós estamos à beira de um colapso. A inteligência artificial aumentou em cerca de 17% o gasto de energia no mundo. Uau. Então, não dá para a gente continuar subindo a inteligência artificial. Não dá, gasta muito.
Então, a corrida espacial é muito mais uma questão de sobrevivência e necessidade que nós temos. Precisa da corrida espacial. Nós precisamos descobrir novas fontes de energia. Precisamos continuar fazendo testes com coisas diferentes. Então, esse é o motivo porque China, Índia, Estados Unidos e alguns países como a Alemanha também estão investindo. Rússia, todos eles querem o Hélio 3. É uma corrida, a nova guerra, né? É a guerra pelo Hélio 3. Pelos dados e pelo Hélio 3. Os dados, por que os dados vão se tornar uma guerra? Lembra que eu te falei que a inteligência artificial está chegando no teto? Por conta. Da onde vêm os dados treinados por inteligência artificial? E o que tornou a inteligência artificial possível? A internet. Se não existisse a internet, não teríamos o ChatGPT. Claro. Então a internet, ela desde a década de 80 para cá, acumulou dados públicos. Esses dados foram usados e treinados. Agora já não é mais público. Sim, perfeito. Depois que treinou ali, todo mundo, bloqueio. Primeiro ponto. Segundo, ela chegou no limite. Eu já usei os dados que eu tinha. Eu preciso de novos dados. Vou para onde agora, né? Precisa de novos dados. Alô, marciano, né? Quem fala é da Terra. Então, agora, vamos voltar à sua pergunta inicial. Como que uma inteligência artificial vai se tornar inteligência? Não tem energia para sustentá-la. Não tem novos treinamentos para ela. Né? Não tem novos treinamentos para ela. E terceiro, aí já vamos entrar no campo da filosofia. Que é, como que nós vamos preparar uma inteligência artificial inteligente se nem nós sabemos a nossa fonte de conhecimento de quem somos? O Kevin Kelly, que é um autor que eu amo, que fala sobre as tecnologias que mudaram o mundo, O Inevitável é o nome do livro, ele aborda com muito pragmatismo, como você usou, com sabedoria, o fato de que a humanidade sempre ou foi muito caótica ou foi muito distópica, se ela foi utópica, né? Ela foi ou apocalíptica ou utópica demais. O universo sempre foi protópico, ele sempre evoluiu naturalmente, buscando os equilíbrios e o equilíbrio. Essa tua fala, ela me faz entender muito do que ele aborda no livro, que nós ali atrás, tempinho atrás, nós nos assustamos com a chegada dela, ou seja, fomos apocalípticos, né? Distópicos, agora acaba. E na verdade, ela está assentando, equilibrando e vai evoluir de forma natural. E a gente precisa Interessante dela, tá? isso. Porque a gente precisa dela, perfeito. A IA, ela mudou o mundo. A relação do trabalho agora, ela foi alterada com a IA. Sim, perfeito. Quem assistiu minha live ontem, quinta-feira, ontem foi dia 30, né? Venda o peixe aí, fala dela. Foi dia 29, né? Ontem eu fiz uma live no YouTube que eu peguei uma inteligência artificial do Google, Notebook LM, você que está assistindo aí pode entrar e acessar lá. Eu peguei um livro de Essa de Queiroz, O Crime do Padre Amaro. Maravilhoso. É um livro político. Quem leu sabe. E Essa de Queiroz é uma crítica enorme à igreja. Isso. Segundo livro. Foi bem, né? Que eu peguei. Bem, professor. Calma, você já vai entender. Então, a escolha do segundo livro vai te deixar mais surpreso ainda. Eu peguei o segundo livro, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também é um livro político. E aí é gênio. É um livro da mesma época, do mesmo contexto político, concorda? Isso, perfeito. E dois livros críticos, porque os dois são livros... Os dois são livros articulistas ácidos, críticos. São ácidos. O que eu fiz? Entrei puxei para a inteligência artificial esses dois livros. E eu peguei um link do portal Gazeta do Povo. Que é jornalístico. Que tem seu viés, fui lá e peguei. Só peguei. Coloquei o link lá, Gazeta do Povo hoje, a página inicial. Coloquei na inteligência artificial. Faça o seguinte, eu quero que você pegue todo o contexto crítico e político da época, dos dois autores, o estilo de escrita, e eu quero que você faça um paralelo com os dias atuais no Brasil. Que legal, cara. Ela respondeu. Que maravilha. Me fala. Ela falou sobre censura, mas escreveu como Machado de Assis e Essa de Queiroz. Como falando com aquela linguagem coloquial, muito bem colocada, muito bonita. Rebuscada. E falando que o Brasil estava num contexto perigoso de censura. Olha, cara. Que os políticos, enquanto ontem saiu a notícia, enquanto está se falando, tá lá isso aqui que eu vou te falar agora. Estava falando de subsídios às empresas aéreas, na casa dos 5 milhões. E tudo isso estava escondido pelas notícias de Alexandre de Moraes e o ex. Estava rodando por baixo. Esse é o sistema político. Estava lá, cara. A inteligência artificial me respondeu dessa forma porque ela usou o estilo de Machado de Assis e Essa de Queiroz. Ácido mesmo. Só que eu elevei o nível. Eu fui lá, entrei num blog de Arnaldo Jabor.
que era um comentarista político dos melhores. Gênio. Gênio. Ele escrevia crônicas como ninguém. Arnaldo Jabbour. É um dos maiores cronistas que a gente Escrevia e narrava como ninguém, né? Como ninguém. Aí eu fui lá e falei, agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse mesmo contexto de tudo que você falou e eu quero que você faça uma crítica, uma crônica crítica ao estilo Arnaldo Jabbour. Genial. Cara, ficou lindo. Me manda. Tá? Ficou lindo. Tá lá na minha live, tá lá no dia 29. 29, diz a live qual é pra gente... eu tenho um canal no YouTube chamado Wesley Paulino Coelho, vocês vão procurar lá, vocês vão achar. Wesley Paulino Coelho, Wesley W com Y, tá, gente? Isso. Wesley Paulino Coelho. É só digitar Wesley Paulino Coelho, é o primeiro canal do YouTube que vai ter lá. Tá, que legal. fala sobre inteligência artificial. Eu faço as lives todas as quintas-feiras, às 8 da noite, onde eu falo de tecnologia. Eu ensino a usar IA. E esse exercício de criação literário você fez nessa última... Fiz na última live. Nessa última live. As minhas lives sempre são assim. Eu Legal. discuto política, mas não política no sentido de viés político, não é disso. Política e IA. Política e tecnologia. Dessa forma. Eu sou muito pragmático nas minhas análises. Eu sou diferente um pouco, talvez, da grande massa, porque eu sempre vou fazer uma análise nesses fundamentos que eu estudei agora. O Brasil está muito atrasado. Está mesmo. Sim. Por que está atrasado? Porque nós estamos preocupados com outras coisas que não é o... Nós estamos... é aquela coisa. Quem não estuda, você sabe disso, Benny. Você é um cara estudado, uma pessoa estudada. Que quem não estuda, quem não se prevê, quem não analisa bem, se torna o produto, se torna o usuário. O Brasil, então, ele é um produto do que? Os Estados Unidos, do que? A China, e aí por aí vai. Ô Wesley, quando se fala, e aí a gente volta ao guarda-chuva da sala de aula e do sistema educacional, e nós aqui talvez na Fundação sejamos um ponto fora da curva, porque temos projetos de introdução à inovação efetivos, se você faz parte de um deles, ou de mais de um, e eu também. Mas quando se fala em mexer na grade, no sistema educacional, sob o ponto de vista do currículo, é muito difícil. Impossível. É quase Impossível. um pouco de Bíblia e um pouco de Alcorão, assim, não mexa, é sagrado. Não, é impossível. Hoje é impossível. Poxa, e não tem como fazer essa introdução para esse aluno ter uma aderência maior à sala de aula e prazer em estar ali, sem dinamizar, né? Senão vai ficar uma coisa de lousa e carteira que não funciona. Eu fico muito triste, cara. Lembra que eu falei para você que não tem luz no fim do túnel? É justamente isso. Vamos mexer no currículo escolar no Brasil. Não dá. Você vai enfrentar um sindicato extremamente violento. E violenta novidades. Eles não aceitam nada que é novo. Refratários à mudança. Não aceita nada. Por que não aceita nada que é novo? Porque eles vão ter que estudar. É muito cômodo para eles hoje não precisar se esforçar. Gabriela, né? Tá assim. Tá ali, tô na minha aqui, Uhum. não mexa comigo, eu vou ensinar o que eu sei, meu currículo tá aqui, não mexa. Porque se você for falar de inteligência artificial, vai querer estudar. Eu tô estudando isso há 2 anos, não sei nada. Entendeu? Eu quero dizer? Então, entendi, claro. Então, é muito complicado. Mas aí eu creio que existe um papel fundamental dos pais. Aí entra o meu trabalho. O meu canal no YouTube não é tão grande, eu não consigo ter grandes públicos, mas por que eu não paro? Porque eu creio que eu faço esse trabalho social. Tá, muitas pessoas que vão acessar o meu canal, aprendem um pouco sobre inteligência artificial, ele vai introduzir o seu filho nisso. Então a escola não faz, o pai vai ter esse papel de fazer. E vai cobrar, né? E vai cobrar. Eu quero. Que nem meu filho tem 12 anos, meu filho sabe programar. Olha que joia. Meu filho sabe programar, meu filho sabe mexer com automação. Foi a escola que ensinou? Não. Eu ensinei o que eu sabia, e o que eu não sabia, eu comprei curso e ficava para ele, você vai fazer. Eu quero ver o resultado. E ele gosta? Não gosta. Mas aquela coisa que entra, né? Interessante. Ele não gosta porque ele está na idade que ele não gosta de nada. Perfeito. Eu estou obrigando ele a fazer não aula de violão. Tem a ver com o tema específico. Eu estou obrigando ele a fazer aula de violão. Tem a ver com a idade. Né? Ele gosta de violão? Detesta. Mas eu sei de uma coisa. Eu queria que meu pai tivesse cobrado de mim que eu aprendesse violão. Eu queria que meu pai tivesse cobrado de mim que eu aprendesse tecnologia. Meu pai não cobrou isso de mim porque meu pai estava ocupado demais. Eu venho de uma família muito pobre. Tá, estou entendendo perfeitamente o que então, você está dizendo. Então, agora você entendeu. Como você vem no Brasil, você tem a maior parte das famílias são muito pobres, os pais estão ocupados demais. Então, a escola tem um sistema ultrapassado. Os pais estão ocupados porque precisam trabalhar para comer. Não é para ter luxo, é para comer. Então, as crianças que estão nesse meio caminho, elas não têm o acesso a tudo isso. Então, você vê como que é complicado. E eu falo para o filho, você é elite. Mas, pai, nós somos pobres. Sim. Mas a questão da pobreza não é dinheiro,
É pobreza de espírito, pobreza de conhecimento é muito pior. E eu Com falo para ele, certeza. você é um privilegiado, porque você aprende muito com 12 anos. Então, quando ele chegar lá para os seus 25, 30, ele vai agradecer. Fala, poxa vida, eu aprendi a programar. Ele vai estar... Eu dei as condições para ele escolher o que ele quer da vida dele. Eu estou provendo para ele o que eu posso e o conhecimento que a gente tem. E você que tem um DNA profissional na indústria, Uhum. se depara também com esse choque na chegada das novas gerações de gestores? O pai passou para o filho, que agora está com o neto, que já entende essa necessidade, mas o avô que ainda tem opinião no conselho, tem apego ao... deu um choque de Quando gerações, você fala de né? indústria, você está falando da minha casa. Tá. Indústria eu conheço muito bem, porque é onde eu fiz minha carreira, perfeito. 20 anos. E eu sempre teve esse problema na indústria, de receber os novos profissionais. Só que hoje está mais difícil. Por quê? É o embate de gerações. Pois é. Você chega na empresa e fala assim, hoje ninguém quer trabalhar. Não é verdade. Ninguém quer trabalhar da forma que você está impondo o trabalho. Com comando e controle. Ou como controla. Ou como controla. Ou como controla. As pessoas... Ou como funciona o sistema mesmo. como funciona. O sistema está muito... Então, a empresa ela sempre teve um papel educador. Eu vou falar de novo de filosofia, né? Eu era gerente de empresa. Sempre quando a gente recebia um profissional, o profissional tacava lixo no chão, ele não respeitava horário, ele era um ser humano que falava palavrão e xingava todo mundo. Então a empresa tem que chegar e falar, você não pode falar palavrão aqui dentro. Você não pode jogar no lixo. Então a empresa sempre teve esse papel de educador Meia também. na gaveta, pasta de dente, fecha a tampinha. Sempre teve esse papel educador. Sempre teve esse papel educador. Sempre. Só que hoje está se tornando mais necessário ainda. Por quê? Os jovens hoje, eles querem tudo rápido. E é rápido. Eles estão... Pensa comigo, você pega uma geração, a choque de gerações. Pega uma geração aí de 15, 16 anos que está entrando no mercado de trabalho aí como jovem aprendiz, 20 anos. Ele vende TikTok, YouTube, coisas tudo rápido. Eu quero uma resposta, eu entro no Google, eu quero uma resposta agora, entro no chat GPT. Aí ele chegou na empresa onde tudo é difícil. Não tem acesso. Como que eu faço essa peça aqui? Você vai ter que descobrir. Tem uma instrução de trabalho? Tem, tá aqui. 10 folhas. Manual. Um manual. Então, existe uma disparidade de método aí. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com Lean Manufacturing, que é o que? O aumento de produtividade. Eu sempre falo para as empresas, olha, invista nas pessoas. Invista no ser humano. Porque eu investir neles, mas aí vamos de novo cair nessa bela massa. Para que eu vou treinar se ele vai pedir demissão, se ele ficar bom? Sim, ótimo. Sem problema nenhum. Treina de novo, treina outro. Porque se todas as empresas da região aqui, por exemplo, pensassem assim, o que aconteceria? Teríamos bons profissionais para todos. Vai aplicar o Janelas Quebradas de Los Angeles na teoria, né? Eu vou continuar limpando, eu vou continuar pintando, eu vou continuar treinando. É isso. Hoje aqui... Legal, porque hoje você muda estruturas e conceitos, né? Você afeta tudo, né? Sensacional. Mas o que as empresas optaram por fazer? Não querem, né? Não. O que as empresas optaram por fazer? Vou continuar no meu pragmatismo aqui, no meu estilo, na forma de eu trabalhar. E quem chega aqui e não se adapta é preguiçoso. E é isso, vai ficar nesse choque aí. Não, o outro vai pegar meu colaborador aqui, então eu vou ficar fechando a minha. E o mercado e as pessoas vão ficando cada vez mais presas a isso. E, infelizmente, de novo, não é que eu seja pessimista. Existe uma máxima, né, que fala que o conhecimento ele é uma bênção, uma dádiva. Mas também tem o seu ônus muito grande. Sim. Às vezes eu queria ser um burro. Você entende o que eu quero dizer? Às vezes eu não queria saber de nada disso. Por quê? Eu acordaria de manhã, olharia para o céu e falava, vou trabalhar para comer e vou embora. Não, eu acordo de manhã, desafiador. É desafiador e muito triste, porque todo o cenário ele está me levando a falar, é tudo desafios que minha geração não vai ver mudança nisso. Eu não vou ver a indústria melhor do que ela é hoje. Não estou falando tecnologicamente, mas sim no tratamento das pessoas. Eu não vou ver esse embate é muito grande. Sim. Entende? Politicamente, educacionalmente. Então nós estamos muito... Eu estou falando de Brasil, tá? Eu ainda estou sob forte impacto do livro que era o meu de cabeceira e que eu levei até mais tempo para ler do que normalmente, porque eu fiz muito retorno e anotações por causa do meu trabalho na oratória e num ambiente feliz de trabalho, que foi o Responsabilidade Extrema dos fuzileiros navais, dos SEALs americanos, que levaram para as corporações os conceitos que eles aprenderam em batalha. E eles basicamente têm o espírito de grupo, o espírito de equipe, o modelo
a responsabilidade extrema com o ser humano, né? E é exatamente o que você está falando. E quando eles se deparam com o sistema empresarial, as corporações, elas estão muito mais voltadas para outra linha de pensamento. Os dados, as métricas, os números. E sem esse ser humano com responsabilidade extrema, eles não vão conseguir. Não. Então o choque é muito grande, porque eles tiveram isso lá na batalha, e lá, sem um pelo outro, eles não teriam voltado para casa. E às vezes na empresa o pessoal não entende que sem um pelo outro, ele vai talvez voltar para casa desempregado, né? O meu papel como consultor na área de produtividade é justamente esse. Ontem eu estava numa empresa nós estamos implantando o Lean Manufacturing num processo lá, fazendo uma melhoria de produtividade na fábrica. E ontem eu estava conversando sobre o plano de ação e as melhorias que estão acontecendo. Só que eu tive um insight no momento, eu olhei para eles, eu percebi alguma coisa, eu perguntei: vocês têm problemas de ciúme entre os setores? Eu só perguntei. Aí o rapaz, um olhou para o outro olhou para um, tem. Então eu falei, tem que tirar, senão não vai funcionar. Perfeito. Não vai funcionar. A pessoa tem que entender, às vezes, que você me falou, que numa empresa, todos trabalham, os dados são importantes. Eu trabalho com os dados. Sim, lógico. Os números, as métricas. Uma empresa sobrevive disso. Mas as pessoas são mais importantes que as exato, coisas. Porque né? as pessoas... mas e as máquinas automáticas? Mesmo uma fábrica 100% automática ainda precisa das pessoas para tomar decisões, para se ajudarem, para terem compromissos em comum. Relacionar-se com a sociedade, né? É um O produto, precisa de mercado, né? Quando você tem ciúme, né, e você precisa aumentar a produtividade, e outros setores que precisam ajudar não ajudam por ciúme ou competição, e esse aqui não alcança o objetivo, ele pode ficar feliz por esse não ter alcançado. Mas ele está sendo extremamente burro, porque se esse aqui não alcançar o objetivo, todos perdem. Tá. É o ganha-pão dele. Ele levanta todo dia de manhã Sim. para trabalhar com aquele objetivo, que é o objetivo em comum. O papel dele é ajudar aquele outro processo. Wesley, e basicamente uma empresa te procura, ou procura o profissional Wesley Paulino Coelho, com que necessidade? Geralmente qual a base da senhora, Wesley? Eu preciso de 3 bases. Redução de custo. Redução de custo de processo, tá? Tá. Nos processos internos. Segundo, aumento de produtividade. Ou um ou outro, você pode ter os dois. Porque todo mundo fala, eu reduzo o custo, aumento a produtividade. Não necessariamente. Tá. Às vezes eu reduzo o custo, mas eu não preciso aumentar a quantidade de produção que eu tenho. Eu posso manter do jeito que está, só que eu reduzo o custo. Isso vai refletir aonde? No ganho. Eu ganho em competitividade. Se eu tenho um custo menor, eu posso cobrar menores preços. Perfeito. Ok? E o terceiro, preparar melhor as pessoas. Preparar melhor as pessoas dentro desse processo de tomada de decisão e fazer essas interações. E esse tripé junto, caminhando junto. Esse tripé caminha junto. É um trilho só. Ele é um trilho só. Ele é um trilho só. Eu trabalho isso em empresas de pequeno porte, geralmente. Infelizmente, a maior parte dos meus clientes não estão em Cascavel. Olha Eu só. nunca consegui ter uma quantidade de clientes em Cascavel. Curioso isso. Eu não tenho. Os meus clientes geralmente são Uma ou em cidade Toledo, tão pujante, né? ou Francisco Beltrão, Guarapuava. Eu estava trabalhando em Guarapuava até recentemente. E há um choque também para o Wesley quando passa da porteira para dentro, descobrir que ele quer muito que o time mude, a equipe, mas ele não quer mudar? O gestor, o CEO. É muito complicado. Mas acontece. Acontece o tempo todo. O tempo todo. É o que mais acontece. Ele quer mais que o pessoal... Ele não, eu estou bem, eu sei o que eu estou fazendo. A pessoa me contrata e fala assim, quero que vocês mudem eles. Interessante isso. Aí né? eu paro para pensar e falo assim, por que mudar eles? É o que eu mais tenho. A maioria dos CEOs e líderes não participa da minha consultoria, que é um erro. Eu posso citar um exemplo de caso Concordo aqui? contigo plenamente. Eu posso citar um exemplo de caso? Por favor. Eu vou citar o nome da empresa e do profissional porque vale a pena. Eu fiz uma consultoria numa empresa chamada Plastibel e o CEO lá é o Assir Úrio, Francisco Beltrão. Assir, abraço. Ele praticamente é uma pessoa que eu gosto muito, a gente virou amigo. Que legal. Eu fui trabalhar com ele para trabalhar um projeto e um processo. Esse era o contrato. Tá. Ok? A gente ia trabalhar uma melhoria no projeto e um processo, a escolha da empresa. Porque assim, gente, não dá para melhorar uma empresa, não é isso. O meu trabalho não é melhorar a empresa. A gente vai lá, faz pequenos projetos, e esses pequenos projetos vai treinando equipes e preparando ela para o próximo projeto. As doses homeopáticas. Exatamente.
Tudo bem que as empresas querem que muda tudo de uma vez, mas não é assim que funciona. Mas esse Assir, ele tem uma mentalidade diferente. Tá. Porque quando eu cheguei lá e comecei o projeto, ele falou, não, eu posso tocar mais de um? Eu falei, não é o contrato, mas para mim, o quanto você quiser. Tá. Aí ele falou, beleza. Ele trouxe 23 ou 26 pessoas para terceirizadas comigo. Nós montamos 6 equipes de trabalho de projetos diferentes. Todas da empresa. Todas da empresa. E ele participou efetivamente de todos os projetos. Ah, que coisa linda. Ele participou dos meus treinamentos, ele participou das melhorias dos processos, ele investiu tempo nisso. E é claro que o resultado foi excelente. Claro. Pô, então, isso aí para mim foi o melhor case que eu já tive em consultoria. E tem um nascedouro interessante que é o fato do CEO querer participar. Isso é raro, tá? Isso para mim, mesmo empresa pequenininha, eu vou lá numa empresa que tem 10 funcionários, mesmo lá, o cara quer que o time dele mude. Ele quer que o time dele mude e ele não participa. Como que a gente vai fazer melhorias e mudanças, sendo que muitas das questões são culturais? O Lean Manufacturing é uma metodologia que vem do Japão, né, do sistema Toyota de produção e tal. Isso tem a ver com cultura, tem a ver com filosofia de trabalho, muito mais do que método. Só que o que as empresas querem? Elas querem método, mas elas não querem cultura. Entendi. E como que você vai implantar método sem cultura? Muito complicado. E como vai mudar propósitos, né? Não muda, né? Não muda. Ou não tem, né? Ou não então tem. Isso me frustra bastante. Eu não vou mentir para você, Benny, que em alguns anos para cá, nos últimos 3 anos, eu passei a rever. Será que eu quero continuar com isso mesmo? Isso tudo deu uma cansada. Então eu meio que saí do mercado. Eu não procurei mais trabalho em empresa privada. A questão de consultoria eu diminui bastante. Hoje eu faço 2, 3 empresas apenas. Eu queria fazer mais, eu queria ter mais espaço, mas a gente não tem por conta que não tem valor. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Eu não estou falando de preço, estou falando de valor. Sim, claro, valor. E preço também, porque as empresas também não querem pagar. Outra coisa que eu percebi, eu chegava lá na empresa, quando você cobra? X a hora, muito caro. Caramba. Eu adoro a analogia que o Pedro Cardoso faz, o ator, o Agostinho, quando ele fala sobre a pessoa comprar uma casa de 5 milhões e precisa limpar a piscina. E o cara da piscina cobra R$300. Isso é muito caro. Concordo. O valor da coisa é enorme, mas o do trabalho não é. Então eu me deparo com isso também no meu trabalho como facilitador na oratória e na comunicação, de pessoas dizendo isso. É muito caro. Mas é caro? O que é o caro? Sim. Perfeito o que você está falando. É porque o que acontece? Antes eu até baixava preço, hoje eu não faço mais isso. Eu vou te falar por quê. Eu tenho 20 anos de indústria. Eu trabalhei em São Paulo, vim de São Paulo, trabalhei 10 anos por lá. E lá eu cresci muito rápido. Eu tinha condição de continuar em São Paulo e ter altos cargos em empresa. Eu tinha condição. E eu troquei tudo isso porque eu estava doente, eu precisava, enfim, uma questão de escolha de vida. Eu falei, eu quero viver uma vida melhor. Eu vim para Cascavel. E o que acontece? Eu sou muito estudioso. Eu gosto de estudar de tudo. Eu trabalho com indústria, mas eu estudo inteligência artificial, eu estudo filosofia, eu estudo educação. Eu gosto de tudo isso. Teologia. Então, eu tenho um seminário teológico, eu estudo de tudo. Então, quando eu vou para uma empresa da consultoria, eu trago todo esse conhecimento. Perfeito. Então, eu trago todo esse conhecimento. Então, quando eu estou lá dando palestra... Então, não é uma questão de preço. Entendeu o que eu quero dizer? Então, quando eu dou minha palestra ali, eu estou conversando com os colaboradores da empresa, eu tenho essas sacadas igual eu tive ontem. De competição. Eu percebi a competição ali. Por que eu percebi? Porque eu trabalho com pessoas também. Sim, perfeito. Não era a minha função essa. Essa é a função do RH da empresa. Tá aí outro assunto. O RH nunca participa de nada. Nossa, piorou. Isso aí nem fala. Isso aí, eu me arrepio de lembrar disso, cara. Eu nunca vi... Quem deveria estar ali, eu né? Nunca vi. Eu participo de vários projetos de melhoria. Eu nunca vi RH participar e eu sempre cobro. Eu falo, se o RH não participa, para que ele serve? Se aqui a gente está treinando pessoas, melhorando pessoas, o RH não sabe o que acontece na produção, mas ela é que contrata. Casando as nossas expertises, quase que, geralmente, problema de comunicação. Né? Com certeza. Não se falam, né? Muros enormes. E técnico mesmo. E técnico. Eu desconfio que os RHs das empresas, eles se preocupam muito com DISC, legal. Se preocupa com um monte de coisas de RH e de psicologia e esquece o principal, o técnico.
O que acontece? O RH, ele tem que descer no chão de fábrica, fazer o que nós chamamos de Gemba. Não sei se você ouviu esse termo. Sim. Fazer o Gemba, ir lá fazer o seu papel de analisar processos, entender como funciona. E aí sim eu adapto todo esse meu conhecimento de psicologia, de informação, tudo a esse processo. Mas eles não fazem isso. É o contrário. Eles partem do princípio de perfil de pessoas. Isso, e a perfeito. empresa, às vezes, não quer um perfil de pessoas. Cara, eu já tive um profissional uma vez. Nossa, eu brigava é muito com o RH quando eu era gerente. Muito. Eu tenho um exemplo aqui, não vou citar nome, lá em São Paulo. Até hoje, as 2 empresas que eu trabalhei, os líderes lá até hoje são pessoas que eu treinei. Eu sou feliz por isso, cara, porque eu era jovem, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então eu errava pra caramba, mas mesmo assim eu acertava também. Sim. Em treinar essas pessoas. E o que acontece, seu Benny? Tinha um rapaz lá que eu queria trazer para ser analista da qualidade. Tá. Ele era operador, só que ele era bruto. Quando eu digo bruto, é mal educado, Bronco brincalhão, mesmo, sabe aquela pessoa, tudo pra ele. Aí o PRH falou, não, ele não tem um perfil, eu fiz o disque dele, não tem perfil. Eu falei assim, ó, eu não quero saber do seu disque, do seu perfil, nada, eu quero que você promova ele, que eu quero trabalhar com ele. Que legal, cara. Ela falou, mas como que você vai lidar com uma pessoa Você que não enxergou, tem um perfil? você enxergou. Eu falei, eu vou treiná-lo. Eu assumo a responsabilidade. Tá lá até hoje. Lapidado. Né? O que acontece? Todos somos, né? Todos O que eu percebi nele? Tá, ele tem esse problema brucutu e tal, mas ele é um cara que trabalha em qualquer horário, respeita regras. É uma pessoa que faz uma análise muito profunda do que precisa ser feito. E se precisar colocar Tem capacidade. a mão, ele coloca. Perfeito. Ele tem uma característica que hoje falta no mercado de trabalho. Pessoa que veste a camisa e vai lá e resolve. Então, se precisava ir na máquina falar com o operador, e o operador não estivesse entendendo, ele ia lá, colocava a luva, ia na máquina e mexia na máquina. Não, e que fase tenebrosa a gente vive no serviço, principalmente, de falta de iniciativa, né? Coisa impressionante. Né? As pessoas querem o máximo possível não precisar te atender, né? Não se envolver com... Não querem se comprometer. Não querem se comprometer. Quanto menos comprometimento, coisa impressionante, né? Por favor, me atenda. Mas de quem é a culpa? Perfeito. De quem lidera. De quem lidera. O compromisso, ele vem com base em números, em dados e indicadores, que é uma das coisas que eu faço também, tá? Eu estou desenvolvendo um software que passei para o mercado, inclusive, com relação a isso. Que legal. Para fazer análise de processo, fazer levantamento de indicadores. Porque a tomada de decisão hoje é muito baseada no empírico. Sim. E eu sou a favor do empírico. A ciência, na minha opinião... é o caminho do meio, né? Você tem que achar o equilíbrio. Voltamos ao equilíbrio. Tem que achar o equilíbrio. Porque o empírico é legal. Claro. A ciência vem do empírico. O medo é bom, o empírico é bom, né? Tudo isso a criatividade, a inspiração, a imaginação, o sonho. Você tem que casar ali no meio do caminho, né? O problema é que hoje nós estamos muito no... Você pega aí nas faculdades, universidades, nós estamos muito no caminho oposto disso. Hoje você segue uma regra, é metodologia. Você não pode ser criativo, você não pode fazer testes empíricos, você tem que descrever todo o seu método. Eu já penso totalmente diferente. Eu acho que você tinha que ter o empírico, a criatividade, testar. Depois você escreve. Aí a saudade que a sociedade tem, por isso está adoecendo também, do médico da família, do gerente do banco, do pastor, do padre, do vizinho conversando, das relações humanas, porque viramos tão especialistas em algo que perdemos a essência. A essência. Isso daí, o Beni, que nós estamos conversando, é um problema sério da nossa... Seríssimo. É um problema sério, porque nós estamos perdendo a capacidade de imaginar, de criar, de pensar, de discutir. Eu tenho amigos de várias regiões do Brasil e até fora do Brasil. Eu tenho um amigo que é bissexual, com TDAH. Eu tenho um amigo que é do Rio de Janeiro e mora em favela e a realidade dele é aquela que você já ouviu pela TV. Eu tenho um amigo na Austrália que é extremamente tímido e fechado e não fala com ninguém. Eu tenho essa diversidade política. Eu tenho um amigo anarcocapitalista que não concorda, que acha que tem que botar fogo em tudo e mudar tudo. E todos nós conversamos na boa. Por quê? Porque todos nós ali temos esse conceito de que nós podemos divergir, mas nós podemos ser amigos. Nós podemos conversar. Tudo bem que o outro exista, né? Isso é importante. Exato. Isso é importante. Isso que eu acho que nós estamos perdendo no Brasil, principalmente. Hoje ou você é A, ou você é B. Ou você é azul, ou você é amarelo. Ou você torce pro Corinthians, ou você torce pro Palmeiras. É sempre dualidades, né? Sim. E a gente sabe que o caminho do mundo e
da história da humanidade. Ele nunca é uma dualidade. Nunca, Ele é tem verdade. vários caminhos. Né? Se você for olhar para a humanidade, sempre tem vários caminhos. Perfeito. Por isso eram 12 apóstolos, né? Perfeito. Boa essa. Né? Ô Wesley, eu te agradeço imensamente por aceitar o nosso convite. Essa é só o primeiro capítulo da série, porque nós vamos conversar mais vezes. Que legal. Tem coisa boa que tem que virar série. Tem filme bom que tem que virar série, né? Livros também. É o caso da nossa prosa, eu tenho certeza que ela vai continuar, peço a Deus que sim. Wesley Paulino Coelho é o endereço eletrônico, não se fala mais endereço eletrônico, mas me ocorreu, né? Para conversar com Wesley, saber mais sobre sua trajetória, como ele convive com essa mudança de optar por uma vida mais calma, mas ao mesmo tempo não sendo tanto. E desejo todo sucesso, especialmente na tua vinda aqui para o ambiente da Estação Hub One, onde eu tenho fé que você será ainda mais útil. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço demais pelo convite. Eu gosto de conversar, gosto de falar, você deve ter percebido. É ótimo. Minhas redes sociais, né, tem o Instagram, é só procurar o @coelho com 3 L's. Tá. Então, se você escrever coelho com 3 L's no Instagram, você vai me achar. Eu tenho também um Twitter, que é WP Coelho com 3 L's. É meu Twitter também. E tenho, claro, minha principal rede social, que é o YouTube, que é o Wesley Paulino Coelho. Por que os 3 L's lá na... Interessante a pergunta. Sabia que ninguém nunca me pergunta? Você foi, eu acho que foi um dos primeiros a perguntar. O que acontece? Em 2008, eu tenho um Hotmail até hoje. Tá. Eu sou velho de internet. Tem o Hotmail também. Tem Hotmail? Nós somos velhos, então. Mas o meu Orkut eu já parei de usar faz um tempinho. Também porque ele não funciona mais. Ô, saudade do Orkut, né? Mas você sabia que o Orkut é a melhor rede social? Não, sabe por quê? Genial, né? E é genial, Sabe né? por quê? Se você gostava, lá não tinha dualidade. É. Lá cada um procurava o seu. Se eu tô na comunidade que não gosta de copo branco, eu não vou entrar na comunidade que gosta de copo azul. Tinha essa característica. Cada um vai para pra sua comunidade. É verdade. Mas os 3 L's foi porque quando eu fui criar e-mail, nossa, eu conversava por ICQ. Duvido que você lembre dessa. Lembro disso aqui assim. Eu lembro do Alta Vista, pô. Meu Deus. Então, voltando aqui. Eu fui criar meu e-mail. Aí eu falei, meu nome é Coelho, então eu vou colocar coelho@hotmail. Um L, não foi. Ah, entendi. Então, Coelho, 2 L's. Não foi. Já tinha o Coelho com 2 L's. Então, Coelho com 3 L's. O Coelho com 3 Aí L's eu foi gostei, o primeiro. Eu gostei, virou uma marca. E agora eu uso em tudo. Ai, Deus te abençoe. Muito obrigado. E a você também. Continue conosco. O podcast Estação volta toda semana. Nós temos os convidados que passam aqui pelo estúdio na sala, no container 9 da Estação Hub One, antigo terminal de transbordo oeste em Cascavel, pertinho da prefeitura e da rodoviária. Passe aqui para nos visitar, estando em Cascavel. Ambiente agradável, energia boa e com a cultura da inovação sendo propagada cada dia mais e uma cafeteria saborosa. Abraço.